companheiras. Olá, começamos. Oi, minha gente! Estamos aqui no mais uma prosa. Eu não sei quem está chegando aqui. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Essas coisas de live, a gente está se acostumando com isso, né? Acho que algumas pessoas já se acostumaram. Eu confesso que ainda estou me acostumando, principalmente quando eu estou desse lado aqui propondo a conversa. Acho que o grande exercício nosso é que uma conversa aconteça, né? Acho que esse é o exercício. Não importa que plataforma a gente utilize, que a gente esteja a serviço da conversa. Então, eu estou numa alegria muito grande, porque são pessoas que vão conversar aqui, que estão nesse empenho com a vida, né? Que a vida seja, que a alma cresça, que a vida cresça, que a gente pense melhor, que a gente sinta melhor, que a gente esteja melhor, mais aberto, mais real nesse mundo, né? E uma pessoa muito especial para mim, que está aqui. Então, queria agradecer a Sandra, que foi o motivo pelo qual a gente começa essa prosa aqui. Então, Sandra, muito bem-vinda. A Sandra é dessas pessoas que abrem portais, né? Que tem essa capacidade, e que eu acho que é uma capacidade mesmo, porque tem a ver com vocação, né? Com isso que a gente às vezes esquece, que cada um tem um, né? Tem uma. Então, essa vocação de fazer as histórias acontecerem. Não importa que material a gente tenha, as histórias acontecem perto dela, né? Então, muito bem-vinda. É uma alegria muito grande te receber aqui para essa conversa de hoje sobre os ritos de passagem, desde a fotografia, olhando para uma fotografia, fazendo da fotografia uma matéria viva, né? Quer dar uma boas-vindas aí, Sandra? Obrigada, Gil, querido. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Essa conversa nossa aqui, uma conversa que vai brotar, como história brota, como gente brota, como a vida brota, como a primavera está brotando. A gente vai brotar uma conversa aqui sobre memória hoje. Agradeço muitíssimo, Gil, sempre de estarmos juntos. E hoje a gente tem esse convidado especial, então eu tô só na brotação hoje. Agradecida demais, viu? Maravilha. E esse convidado muito especial, que eu estou tendo a honra de conhecer mais perto, porque já conheço desse transe que a Sandra faz, né? Desse trânsito. O Bruno. Queria que o Bruno também desse uma palavrinha de boas-vindas e boas chegadas aí para a gente começar essa prosa aqui. A gente também vai receber mais uma pessoa que está tentando entrar, porque nesse mundo tecnológico aqui, a gente tem que lidar com as oscilações de energia elétrica, de sinal de internet, é muita coisa para a conversa acontecer, né? Então a gente já vai falando boas-vindas para o Bruno e daqui a pouco a Bianca chega aí também para compor conosco. Oi, gente, boa noite. Eu tô me vendo aqui meio na penumbra, não sei como é que vocês estão me vendo. Eu tô aqui numa situação meio pouca luz, nesta começo de noite chuvosa aqui de São Paulo, o dia todo choveu, né? E agradecer o convite, agradecer a Sandra pelo convite de poder estar aqui conversando um pouco sobre essas viagens todas aí. Vamos aí. Bola pro mato que o jogo é de campeonato, como dizem. Maravilhoso. Bom, então a gente vai começar. Eu acho que quando a gente pensou nessa live, né, conversando com a Sandra, era de fato fazer com que o que a gente faz na Casa Tombada, né, faça sentido também, né? Acho que a gente tende cada vez mais a buscar uma interlocução, a buscar pessoas que estão a fim de pensar essas coisas conosco, abrir esse espaço, né? Abrir esse espaço interno e esse espaço externo, né? Porque não é uma abertura só para fora, é uma abertura para dentro também, né? E a gente tem achado que esse pode ser um caminho. Conversar sobre o que a gente faz a partir de ideias que não são só para as pessoas que vão fazer o que a gente propõe, pode ser um caminho da gente ir criando essas comunidades, né? Essas comunidades que vêm ao encontro de um desejo comum. Então, a Sandra
vem propondo desde o início da pandemia, e é isso que eu queria chamar para ela começar a falar um pouco, dentro da casa, desde a casa, por meio dessas plataformas digitais que a gente tem visto com bastante potência, por meio da casa nuvem, né, essa casa que a gente inventou, ela vem propondo pensar em algumas coisas que nos atravessam a partir desta pandemia. E essas coisas que nos atravessam, evidentemente, a partir do lugar de artista, né? A partir do lugar de alguém que recebe pelos sentidos, né? O que a gente chama de estesia, né? Recebe pelos sentidos uma percepção, entende isso e vai transformando isso em linguagem, em fenômeno artístico. E nesse desejo de partilhar essas ideias, essas vontades, isso que o corpo vai tomando, ela propôs, então, um ciclo de encontros que já produzimos bastante coisas. Há lá no site uma área chamada Olho Mágico, se vocês quiserem entrar para conhecer o que está sendo produzido, é muito interessante. Mas eu acho que era legal ouvir primeiro a Sandra para falar dessas motivações, né, dessas primeiras impressões do que levaram ela a propor esse caminho, que agora já vai para um novo ciclo. E eu acho que é justamente para a abertura para esse novo ciclo que a gente quer ouvir um pouco a Sandra, para construir essa história para a gente também, entender que ponto nós estamos dessas experimentações, né, Sandra? Bom, não tem como a gente não falar de um pouco do nosso caminho histórico, então, em relação a isso, né, Gil? Para quem está chegando, para quem também está vindo nos ouvir, assim, provavelmente já tem a gente que já esteja acompanhando a gente, mas esse foi um caminho que passou por algumas perguntas. A primeira pergunta que me veio, vou chamar de pergunta, foi essa experiência de observar, logo quando essa experiência coletiva começou a acontecer, da pandemia, não sei se um campo intuitivo, um desejo das pessoas começarem, estando nas suas casas, nos seus espaços, futucar fotografias antigas, e eu comecei a observar que começaram a mandar no grupo da família as fotografias, olha como nós éramos, e isso começou a aparecer. Com certeza, pelo fato de estarmos mais em casa, as faxinas começaram a acontecer, botar umas coisas no lugar, aí pegam uma fotografia antiga, um objeto antigo, puxa, e esse puxar também foi um puxar fios de histórias, e ousei pensar que isso tinha a ver com uma visita que se deu, que é essa visita da finitude, muito próximo de nós, né? Ficou muito presente isso, e eu senti que narrar as nossas histórias, ou buscar a nossa identidade através da memória, era um estado de urgência, uma urgência poética, de se contar, de se saber quem era. E aí nós iniciamos, então, o nosso primeiro ciclo, né, se transformou num ciclo, não era muito a intenção, isso foi acontecendo, e o que eu achei muito bonito de acontecer. Nosso primeiro ciclo foi esse chamado, que tinha um desejo de olhar para essas fotografias a partir das nossas próprias famílias. Família é um conceito, na nossa brasilidade, bastante amplo, que inclui vizinhos, comunidades e outras pessoas que vão se unindo, porque as nossas histórias, elas vão afetivamente ampliando o nosso senso de família, quase que uma comunidade, né? Vivemos um pouco essa experiência. São Paulo de um jeito, Minas Gerais de outro, Nordeste de outro, vai ampliando ainda mais a noção de comunidade, de estarmos juntos. E nós começamos a contar essas histórias. Havia essa primeira pergunta. Junto, associada a essa ideia de finitude, nós estamos ainda vivendo essa experiência de não poder fazer os ritos de passagens finais da nossa vida, né? O mito da Antígona está aí gritando nos batendo na nossa porta, chegando, invadindo os nossos corações, nossos pensamentos. Nós estamos fazendo os nossos ritos. E essa foi uma outra pergunta que me veio, da gente, como é que a gente olha para essas fotografias do passado e atribui um rito de passagem a elas. Começou por aí, essa investigação. Agora, eu não sei, eu continuo falando mais um bocadinho aqui, esse negócio do rito de passagem. Bom, rito de passagem. Olhar para o passado no sentido da gente celebrar, porque rito de passagem também é um passo celebrativo, a gente vive isso muito dentro de um coletivo, ele é coletivo, ele é celebrativo,
ele é festeiro em algum lugar, muito amplo a noção de rito de passagem, em tantos Brasis que a gente tem, esse Brasil plural que a gente vive de maneiras diferentes esses ritos. Então, a nossa proposta era recontar essas histórias a partir de um rito de passagem com essas fotografias, revivendo elas e esfregando elas para ver, assim, através dela, das camadas que existem dentro de uma fotografia, que rito esta fotografia pode me trazer, que história eu posso contar, já que história é mito, e toda a história, todo mito, ela se revive dentro de um rito. Então, a gente ritualiza essa história através deste rito, sim, contando esse mito nosso, esse mito eu, mito cada um de nós, nessa celebração. Dá para a gente começar por aí? Perfeito. Coisa aqui para falar, mas talvez a gente possa... Não, eu acho perfeito, que é um fio também, para já incluir, assim, trazer o Bruno para cá, para a conversa. Acho que antes da gente falar até mais do que é o curso, do que foi essa experiência, ou quais são as motivações para a gente falar, eu acho que você toca num ponto, né, Sandra, que é o que contarmos essas histórias, o que ativar a nossa narrativa a partir dessas histórias, que vem com o sentido de passagem, tem a ver com o nosso tempo, né? Eu acho que isso, para mim, assim, é o que mais me pegou, assim, na experiência. Eu pude vivenciar mais intensamente o primeiro ciclo, né? Eu estive com você no primeiro ciclo, assim, e para mim me moveu muito pensar e sentir que a gente estava falando muito do que estava nos acontecendo sem falar objetivamente do que estava nos acontecendo, né? Quer dizer, a gente está passando por um momento de pandemia, a gente está com dificuldade de fazer os nossos rituais, a gente está impedido muitas vezes de fazer rituais, e a gente está tendo que olhar para algo que a gente talvez... Ah, a Bianca chegando. Bem-vinda, Bianca. Nos escuta, Bianca? Bianca nos escuta? Deve estar chegando, deve estar estabilizando aqui. E a gente foi, de alguma forma, arremessado, né? E eu acho que eu vi isso com você, foi naquela experiência que você me deu a ver isso, que a gente estava, de alguma forma, olhando para duas coisas. Uma para o impedimento do rito e outra para uma sociedade que talvez não estivesse pensando até tudo isso nos acontecer, o que o rito era para nós, né? O que esses ritos significam para nós. Então, para falar um pouco dessa ideia de rito, eu não sei, eu queria chamar o Bruno para talvez ouvi-lo um pouco sobre como ele pensa essa questão desses ritos neste momento, ou para a nossa vida, né? Como essa espécie aqui que somos. Bem-vindo, Bruno. Só um instantinho. Então, acho que você perguntando sobre os ritos de passagem, né, e a Sandra falando da finitude. Bom, primeiro eu sou psicólogo, né, não sei se é importante dizer isso, para dizer um pouco do lugar de quem está interessado nesse momento, a partir um pouco dessa questão, né, que tem histórias. Senhorita? Já vou, peraí. Estou aqui com a criançada, inclusive esse dia chuvoso com criança me fez pensar um pouco no que dizer aqui disso, né? E aí me caiu uma poesia do Tagore na mão hoje, uma grande amiga me mandou, que é um poeta indiano, né, árabe, indiano, e ele fala uma coisa que eu acho que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, né, pensando um pouco nesse momento que a gente está, né, que você falou tão bem também. Ele vai dizer que, independente dos momentos que a gente está, que a humanidade vai passando, ele é desses bem existencialzão, assim, que vai falando do mundo, sendo o mundo sempre, onde quer que seja. Ele fala uma coisa que eu achei interessante, ele fala assim: quando as coisas estão no fim, acontecem muitas coisas. Pode ter guerra, pode ter silêncios infinitos, pode ter conflitos, pode ter um monte de coisa que vai acontecendo no fim dos mundos e no confronto entre mundos.
mas ele diz que no fim deles, na beirada deles, se tem crianças fazendo alguma coisa, as crianças estão sempre, de alguma maneira, dialogando. Elas estão sempre, de alguma forma, criando maneiras de criar este fim de mundo de um jeito que não é ignorando os mundos que estão terminando, mas é acolhendo os mundos que estão terminando e fazendo disso uma novidade muito ligada nesse instante, né? Muito ligada no que está acontecendo no fim do mundo, mas de um jeito muito próprio, que ele vai significar, eu acho que aí tem uma significação própria, de uma maneira de viver o fim do mundo, que a imagem forte é a criança, mas que é conseguindo brincar, conseguindo ter a possibilidade de fazer um diálogo que tem a ver com a brincadeira no sentido de produzir com as coisas mais radicais e muitas vezes difíceis que apresentam o fim do mundo, uma novidade que é uma brincadeira, né? Essa capacidade que a imagem da criança, nesse caso, traz, que é, mesmo em momentos muito delicados e difíceis, há a possibilidade de fazer dessa novidade uma espécie de encontro, né? De encontro que é novo, né? Aí não sei, pensei em começar com isso. Também tô igual a Sandra, né? Tô com umas 2, 3 imagens aqui no bolso, mas acho que a primeira que poderia começar a conversa é um pouco essa, né? Eu acho que porque também são muitos ritos possíveis de ser vividos nesses fins, né? São muitos ritos possíveis. Então, qual é o modo de viver determinados ritos de finitude? Como viver isso em momentos tão difíceis como esse, né? Porque também há diferentes formas de viver os ritos, né? Há formas mais borocochô também de viver isso, né? Então, essa imagem do Tagore, das crianças aí, brincando no fim do mundo, ele fala de uma praia, ele fala bem do finalzinho, quando tá tudo bem no final, assim, tem lá uma criançada fazendo um jeito muito próprio delas de viver o fim do mundo, né? Talvez isso só para começar a conversa aí. Nossa, é uma imagem inacreditável, é incrível, né? Até o Arley, queridíssimo, o Arley Goulart, lá do Rio de Janeiro, pessoa incrível, amigo querido, está dizendo: brincar no fim do mundo será uma das maiores experiências de transgressão. Acho que é isso, né, Bruno? Acho que essa imagem é realmente um presente para a gente, né? Reinventar, reinaugurar, reencantar, a Silvia falando aqui, viver dentro de nós, a Ana Luísa Lacombe, muita gente chegando aqui, e acho que a gente já vai compondo aqui também com a Bianca, dando boas-vindas à Bianca, que teve na luta com a conexão, né? Nós vivemos esses tempos. Bruno, você está com criança em casa? Eu também. Então, de vez em quando, nós vamos ser atravessados por elas, porque elas estão brincando. Agora, acho que você me deu a letra, né? Elas estão se divertindo enquanto a gente está nas lives, né? Muito bem. Bianca, bem-vinda. Boas-vindas, e também, se você quiser trazer alguma palavra, vai ser lindo. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? A minha voz sai fluida para vocês? Sai. Sim. Tá bom. Gente, porque eu fiquei sem luz o dia inteiro aqui no meio das nuvens. Aí eu até pensei, né, a casa tombada, versão nuvem. Eu falei, Sandra, eu já tô na própria nuvem, sabe? Já transgredi a questão da nuvem. Você me propôs para estar na nuvem, agora eu estou literalmente. Acho que eu me confundi, assim. Ouvindo o Bruno falar, me veio essa fala também do Ailton Krenak, né, quando ele propõe as ideias para adiar o fim do mundo, desses paraquedas coloridos, da gente criar criativamente os nossos paraquedas, assim, é a imagem que tem me permeado durante a semana. Então, só para somar aí com a ideia das crianças, eu fico pensando que paraquedas são esses que podemos, que já que estamos caindo, então vamos cair com paraquedas coloridos, né? Só para somar aí nesse bolo de imagens. Maravilhoso, maravilhoso. E eu acho que antes da gente entrar assim mais profundamente na relação entre vocês, inclusive, que eu acho que vai ser lindo ouvir e para a produção desse experimento, né, que a gente vai viver, eu queria trazer, acho que alguma coisa, você trouxe o Ailton, acho que o Bruno trouxe o Tagore, a Sandra começa falando dessas motivações, dessa história com esse assunto dos ritos de passagem, né? Só dar um alô aqui para Maria, Vânia, Valéria, Marta, quanto tempo!
enfim, tanta gente chegando aqui para conversar conosco. Eu queria dizer que acho que tem uma coisa, né, nessa contraposição da imagem que vocês trazem, principalmente essa que o Bruno nos deu de presente aqui, tem uma galera, né, muita gente resistindo, né, à entrega à diversão, né, e tentando entrar numa linguagem, continuar numa linguagem técnica, numa linguagem que às vezes nos retira desse contato com o que está acontecendo, né? Isso pode ser por muitos caminhos, né? Pode ser negando a realidade ou escapando dela. Isso também é um jeito técnico de lidar, né? Com tramando essa linguagem que é um embuste assim para a gente, né? Que faz a gente se aprisionar. E pode ser também tentando achar uma saída racional para o que está acontecendo. Eu queria ler um textinho do Ailton, já que A Vida Não É Útil, e pedir para que, antes da gente entrar no assunto do rito de passagem nas fotografias e tudo que pode acontecer a partir daí, queria ler esse trechinho para todo mundo que está nos ouvindo e para vocês, e a gente pudesse, assim, trazer uma palavra. Né? Ele fala assim: amigos que trabalham com história da filosofia e da tecnologia me disseram que o desvio dos humanos em seu sentimento de pertencimento à totalidade da vida se deu quando descobriram que podiam se aproximar da técnica, atuar sobre a terra, sobre a água, sobre o vento, sobre o fogo, até sobre as tempestades, que antes interpretavam como sendo fruto de um poder sobrenatural. Nas tradições que eu compartilho, não existe poder sobrenatural. Todo poder é natural e nós participamos dele. Os xamãs participam dele. Os pajés, em suas diferentes cosmogonias, saem daqui e vão a outros lugares do cosmos. Há um trânsito dos terranos, em vez de terráqueos. Porque assim, se tiver gente que não é daqui, está incluída na Terra e fora dela. Eu acho que ouvi vocês a partir daí. Então eu vou começar com a provocação aqui. Não que seja um jogo hierárquico que eu comecei, vocês dois vão depois, viu? Mas só porque tô vendo o Bruno ali mergulhado na imagem, então eu vou aqui seguir. O Gil, você sabe que a minha avó fica perto de mim sempre, né? Minha avó Maria. A avó Maria, ela dizia assim para mim, teve uma época, talvez já deve ter te contado essa história, contador de história conta a história mais de uma vez, mas é que nem música boa, que a gente tem que ouvir mais de uma vez, também tá tudo certo. Ela dizia assim para mim, no final da vida dela, ela substituiu a palavra sim pela palavra natural. Então, você falava assim, vó, quer tomar café? Natural, bem. Vó, tá na hora de dormir? Natural, bem. Vó, tá chovendo hoje? Natural, bem. E ela me ensinou muito sobre o sim da vida com a palavra natural. Eu acho que eu entendi o que era natural com a palavra da Avó Maria. E essa escuta, né? Estamos falando de escuta aqui também, que ele propõe também escutas, me parece, essa fala me traz uma noção de escuta com o sobrenatural, me faz me rever essa ideia de que eu tenho pensado sobre a memória, não com uma matéria fixa, ou uma matéria morta, uma matéria de um passado, no sentido do passado. Eu tenho pensado em naturalizar uma conversa com a memória. E para mim isso significa naturalizar a memória enquanto vida, enquanto viva, enquanto algo que é possível mexê-la e remexê-la. E aí a gente fala em reinventá-la, porque se ela é viva, e se eu posso conversar com ela de maneira natural, eu posso fazer com ela naturalmente o que eu quiser. Então, essa primeira instância dessa imagem que ele me traz me convida a essas duas instâncias, em trazer minha avó Maria, porque também é bom estar com ela sempre por perto, é natural conversar com ela sempre, assim como naturalizar uma conversa com a memória que está viva, natural que ela esteja viva. Maravilhoso. Bianca? Eu fico também... Essa coisa do sobrenatural e do natural me instiga muito, assim, acho que eu sempre
acho que meu trabalho, eu sempre busquei o invisível, né? Aí depois ele foi se desdobrando a partir da memória, a memória como uma tradução desse invisível que eu buscava, mas agora eu acho que o invisível, em algum momento eu achei que esse invisível era o sobrenatural e agora eu de fato encontrei a naturalidade nesse invisível, né? Eu tenho estado aqui vivendo na floresta e fico admirada assim o dia inteiro o quanto esse invisível permeia, o quanto o natural já é tão sobrenatural de fato, assim, né? O quanto tudo isso é tão mágico, a existência plena já é um milagre por si só, né? E fico pensando também o quanto o que é o mais natural é esse retorno, né? Também pensando no corpo, aqui eu tô devaneando, tá? Devaneando total, assim, mas pensando nesse corpo, pensando nessa memória que revisita esse corpo, revisita esse cordão umbilical, que é a coisa mais natural, né? Essa origem de onde a gente veio, esse ventre de onde a gente saiu, e que retornaremos, né? Retornaremos à Terra, saímos da Terra e retornaremos a ela. Não existe mais nada natural, tão natural quanto isso, assim. E o quanto olhar para o passado e para as origens é, de fato, olhar para a nossa origem, que de fato é tão intrínseca, natural e que tem tanto mistério envolvido nisso, por tanta invisibilidade, né? Porque é cheio de subjetividade, alteridade, complexidade, assim, uma coisa tão natural que é a vida, porque é tão milagroso, né? Então aqui só devaneando sobre isso, assim. Eu acho que quando Maravilha. eu ficar, eu espero que eu fique como a avó da Sandra no final da vida, em que isso já se estabeleça em mim corporealmente, eu não me surpreenda mais com o milagre da naturalidade, assim. É muito forte mesmo essa imagem de alguém que envelhece natural, né? Porque envelhecer é um elemento natural, né? E alguém que reconhece, né? E eu acho que eu toquei nesse assunto da técnica, e porque ela parece que separa a gente do natural e sobrenatural, né? Porque eu acho que quando a gente toca, isso é uma sensação minha, a partir do que eu vivi, aquele pequeno trecho que eu vivi com a Sandra, no primeiro ciclo, eu estava num momento até de muito mais tempo para pensar sobre essas coisas, então eu me entreguei muito para ouvir, e uma coisa que tocou em mim foi estar vivo. Me parece que nós criamos mecanismos nessa nossa condição, como os patos, como os gatos, como os cachorros, como as árvores criam, né, devem criar os seus mecanismos de estar vivo, mas nossa condição humana, a gente cria processos para estar vivo, né, coletivamente, de maneira comum. E um desses processos, historicamente, na nossa condição histórica dessa espécie aqui, foi ritualizar, né? Foi ritualizar. A gente ritualizar, dar sentido a partir de costumes, a partir de práticas, e gerando mitos, né? Gerando formas de contar esses ritos, né? E me parece, o Bruno está voltando aqui, acho que perdeu a conexão, me parece que a gente, em algum momento, e o Krenak dá uma letra aqui para a gente também, né, dizendo talvez essa separação entre técnica e vida, né, essa vontade de dominar tudo e tal, seja uma pista. Mas o Siddhartha Ribeiro, que é também alguém que eu tenho olhado bastante, que escreveu recente um livro chamado O Oráculo da Noite, um livro maravilhoso, um outro também chamado Limiar, ele fala de uma coisa que tem a ver com 300 ou 400 anos que nós perdemos os sonhos, né? A gente tirou do nosso cotidiano falar dos sonhos. Então, e o sonho, falar cotidianamente sobre os sonhos, ou seja, uma linguagem, uma língua, como se a gente perdesse uma língua, como se a gente tivesse sido roubado de um tipo de linguagem, né? Que é como essa que a gente está conversando aqui agora. Então, entender também assim, temos um psicólogo aqui, duas artistas, entender como é que vocês pensam também essa relação entre o rito e essa língua dos sonhos, que talvez a gente esteja deserdado, né? Esteja assim um pouco sem saber como é que a gente encontra esse natural que a Sandra nos deu aqui a partir da avó. Não sei se conecta aí com vocês, mas para a gente chegar nessa imagem do rito também, né? Quem quiser puxar a palavra, não sei se o Bruno quer trazer uma palavra. Vocês estão me ouvindo? Sim.
Teve uns momentos aqui que vocês meio que sumiram, então teve algumas falas que eu não consegui pegar inteira. A passagem da Sandra para a Bianca, o fim da Sandra, o comecinho da Bianca eu não peguei. Mas eu acho que essa ideia do natural e quando você traz a coisa da técnica, né, Gil? E aí a Sandra fala da avó dela, ótima, do natural, e a Bianca retoma isso também. Eu acho que é legal a gente perguntar também o que é o natural, né? O que é a vida e o que é o natural. Porque há uma certa dicotomia entre técnica e natural. A gente desliza por uma questão de como nós somos criados e tal, para um natural que ele é um natural naturalizado, né? Natural assim, que ele é... A gente imagina natural, é quase como se fossem ciclos que se repetem da natureza, uma coisa assim, né? Eu acho que uma das coisas que essa ideia de técnica nos retira, e que é importante dizer que o natural tem isso, é a imaginação, é a capacidade de sonhar outros, e aí outros mundos também, né? Um pouco nessa linha que o Siddhartha fala, e que nesse diálogo com o Krenak, né? Sabe que hoje eu estava vendo também uma entrevista de um cara que eu gosto muito, chamado Maurício Rosenkoff, que é um poeta, e que foi Tupamaro, guerrilheiro guerrilheiro uruguaio, e ficou preso com Mujica, na solitária, durante 12 anos, né? Cada um numa solitária, né? Senão não seria solitária, mas estava ali nas solitárias. Eles eram 3 pessoas naquela prisão nas solitárias. E ele estava contando que um dia chegou uma carta para ele. E aí aquela carta que chegou, que era de uma neta, mexeu numa história com ele muito forte, que ele lembrou de uma coisa que ele não lembrava, que ele fazia muito tempo que ele não lembrava, da infância dele, quando chegava o carteiro, e você tinha todo um rito, justamente, que era todo um momento que o carteiro vinha, comia, fazia toda não era bem uma festa, mas era um rito, para a chegada do carteiro, com comida, com todo mundo sentado junto, com muito afeto e tal, porque esse carteiro vinha trazer notícias da família do Rosenkoff, que estava na Polônia na época da guerra. E essa família dele, depois ele inclusive voltou lá, essa família dele provavelmente foi para o campo de concentração ou foi assassinado, enfim, perderam notícias. E deixou de chegar as cartas. E ele conta que até esse momento que ele estava preso, que chegou uma carta da neta dele, ele tinha esquecido essa parte da vida. Virou uma coisa enterrada, ele não lembrava mais deste momento da chegada da carta do cara que trazia as notícias da família da Polônia. E ele disse que a minha vida estava tão difícil naquele momento, o real, ele falava, o real estava tão difícil naquele momento, que ele estava numa solitária, totalmente sem ter o que fazer, digamos assim, né? Que ele falou que ele ficou se imaginando como que ele ia conseguir lidar com essa lembrança, que estava vindo de maneira tão forte para ele. Esse espelho, podemos dizer, que estava emergindo da vida dele, e que ele falou, como que eu consigo lidar com isso? E ele imaginou, porque ele é um escritor, imaginou muitas coisas nessa época, que tinha uma criança, uma menina, que ficava se perguntando sobre onde iam parar os sonhos. E que os sonhos continuavam após as pessoas acordarem, inclusive após as pessoas irem embora. Os sonhos viravam nuvem, viravam rio, viravam chuva, e os sonhos continuavam. E aquela foi a resposta que a menina deu para os sonhos não acabarem. E ele usou dessa imagem para fazer com os gritos do calabouço. Ele falou, eu consegui, através dessa imagem, ouvir os gritos do calabouço dos meus parentes, no campo de concentração, e os calabouços dos parentes que eu ouvi, dos parentes, talvez usando essa imagem que a Sandra traz, né? Acho que talvez a sua família, neste momento, é muito aqueles que estão no calabouço com você, né? Então, a imagem de que ele imaginava que, embora as pessoas fossem embora, os gritos delas viravam sonho, viravam nuvem, viravam chuva, viravam rio, e nessa imaginação de conseguir fazer com que os gritos se encontrassem com os sonhos, ele conseguiu adentrar essa imagem tão difícil para ele, que foi a imagem do carteiro, que só veio para ele visitar de novo no calabouço da solitária. Eu acho que tem uma lição de ternura radical
nesse nele inteiro, conheçam o Maurício Rosenkopf, nessas milhares de coisas que ele vai falando da vivência dele no calabouço, e que eu acho que diz disso, né? De alguma maneira, de maneira muito menos radical, quem pôde se isolar nesse momento, muita gente... Acho que o Bruno travou. Estão me ouvindo? Você travou um pouquinho aí, Bruno. Tá. Sim, agora sim. Quem pôde se isolar nesse momento é viver uma espécie de um calabouço, acho que de maneira muito menos radical que o Rosenkopf, mas de alguma maneira tem lições que o Rosenkopf nos ensina a trazer espelhos que são muito difíceis às vezes de ver, de uma maneira natural, digamos, no sentido que ele usa da imaginação como uma forma de poder, veja só, uma criança sonhando, né? Uma criança sonhando com os gritos do calabouço de família que já não é mais, que ele não lembrava, ou seja, a radicalidade dessa imagem, né? A beleza dela e tal, eu acho que um pouco é isso, a gente tentar pegar forças nessas experiências, né? Nessas experiências tão radicais e tão tomadas de lirismo, assim, que figuras como esse cara conseguem produzir, né? É fantástico, Bruno. É uma imagem impossível tirá-la agora, né? Porque ela é de colar, assim, na retina do córtex, assim, né? Estou pensando aqui que quem deu a ler muito Maurício Rosenkopf foi o Eduardo Galeano, no livro dos Abraços. Ele cita muito, né? Em vários dos poemas da impossibilidade da comunicação, e que você busca uma língua, né, para dizer quando você está nesse cárcere, né? Mas eu acho que você traz uma imagem que eu queria já colar com a Sandra, porque acho que tem tudo a ver com o trabalho da Sandra, essa imagem. Essa imagem é o trabalho dos ritos de passagem. Não sei, para mim, pelo menos, me pareceu uma síntese. Essa invenção de uma criança, né? Essa invenção, né? E puxar um pouco a Sandra para falar dessa imagem aí, né, de olhar, de ser salvo por uma lembrança, por um assalto de uma lembrança, né, por algo que nos dá a mão, né, nos retira daquele lugar da impossibilidade, né. Me veio essa sensação do coletivo, quando você falava, no coletivo no sentido de ecos, né, quando você diz assim, de coisas que estão submersas, dessas vozes estão submersas, e achei lindo essa poética da não solitude dessa vivência. A gente é um sonho, mas é um sonho que inclui outros, inclui esses espelhos, né, que a minha conversa com o Bruno, desde quando ele começou a me trazer essa imagem dos espelhos enterrados, ela já é algo que me leva para esse devaneio do coletivo, que aí nós podemos de novo aqui, a gente está circundando essa ideia do rito de passagem, que um rito de passagem, uma celebração de passagem, ela é coletiva, é também algo que você não faz sozinho em casa, ela só te cicatriza e te marca, porque ela tem algo vivenciado em grupo, né, e eu vou devolver isso, essa imagem linda, acho que coisa bonita a gente poder brincar aqui de passar imagens belas, né? Através de para dizer porque esses ciclos, eles resultam em videoconto que as pessoas estão fazendo de si mesmo, autobiográficos, autofabulares, porque é isso, né? A memória não é fixa, então a gente está se reinventando. E essa semana aconteceu uma coisa que nós tivemos no último ciclo, o Lucas. O Lucas é um homem trans e que, através de uma fotografia, e foi lindo o processo com ele, porque ao visitar as fotografias dele, ele pegou uma fotografia que ele estava na escola quando era criança, então, nessa época, com a sua vestimenta de um corpo feminino, de Maria Chiquinha, e ele estava embaixo de uma daquelas... tipo, pareciam os nomezinhos que a professora coloca, né, para as crianças se pousarem para a foto, e ele ficou debaixo de um nome escrito Lucas, que era de uma outra criança, não era o nome dele. E ele nem imaginava que ele, no futuro, se renomearia, e aí a gente já pode trazer o que? O sopro da alma, ou no nome enquanto um sopro da sua alma, e ele escolheu o sopro da sua alma depois de muitos anos, com aquele nome Lucas. Ali começou o processo dele de se recontar. E aí eu ouso dizer, visitar os seus próprios calabouços
dentro de si, porque você tem o calabouço do outro e tem os nossos, que se comunicam em algum lugar, mas esses, às vezes, eles são até agonizantes, assim, agonia, eles dão agonia na gente. Bom, Lucas, ele recontou a história dele, e é um reconto, um transver de trânsito, de transexualidade, de travessia, transatlântico. Todas essas poesias estavam na poesia dele, enquanto ele se mostrava no seu corpo, no vídeo, se recontando. E é claro que é um processo que inclui o outro, inclui uma família, inclui uma mãe, inclui outras pessoas que estão perto da sua vida. E ele, no vídeo, ele se colocou publicamente, né? Então é um vídeo que está no ar, uma maneira poética de poder se recontar, de poder fazer esse trânsito, né? E ficou de uma beleza incrível o reconto, a travessia, esse transver dele. E aí, essa semana, a gente estava repostando e colocando os vídeos contos, e a mãe dele pegou o videoconto dele, compartilhou na página dela, dizendo: meu filho, a sua história é um orgulho para mim. Veja, uma frase simples de mãe, mas ali a gente tem um eco de um espelho que se levanta frente a frente, assim, e consegue se ver através de um lugar, de um cosmo, que é o cosmo poético, que é o cosmo da reinvenção. Então, para mim, essa poesia toda que o Bruno nos traz é meio que um cavucar mesmo de um calabouço, que você vai trazendo imagem, a gente se mergulha nela e usa a arte, né, para o sonho, a arte como matéria de sonho, e se paramenta desses sonhos, e através desses paramentos se pinta, se recria, para poder levantar o nosso espelho coletivamente. Eu queria só pegar um gancho aqui, Sandra, porque acho que a imagem que o Bruno traz e a forma que você lindamente trouxe a história do Lucas, eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouco melhor essa escavação dos espelhos. Se você não puder contar para a gente um pouquinho, porque eu acho que na trajetória que você propõe, né, que é bem bonito, depois vocês vejam lá no site, o curso chama Rito de Passagem, deixa eu pegar o nome correto, senão eu vou falar bobagem. Rito de Passagem das Fotografias, Reinvenção de Memórias, e aí a Sandra faz um convite, depois de uma boa conversa, uma longa conversa que nós tivemos, foi uma bonita conversa, na verdade, pensando nisso, né, a gente falava para onde vai, né, numa conversa entre nós dois mesmo, eu e Sandra, para onde vai o trabalho, a gente faz o quê? Gil, vamos conversar um pouco, as coisas estão indo para lá. E aí a gente chegou nessa imagem, né? Puxa, agora é hora de polifonia, é hora de trazer mais vozes que você tem escutado. E ela trouxe com muita força o Bruno, né? O Bruno, a Bianca, o Luiz, enfim, mas o Bruno nessa imagem dos espelhos, dessa escavação, vou usar essa palavra, que eu acho que é uma palavra que a gente tem usado bastante, né? Nesse momento dessa arqueologia. Eu não sei, Bruno, se você pudesse nos ofertar aí com um pouco mais dessas pesquisas que você vem fazendo, desses espelhos, né, que estão aí, alguns conhecidos, outros nem tanto, em nós mesmos, né? Sim. Bom, primeiro dizer que a Sandra tem sido uma parceira nessa investigação, né? Eu acho que várias coisas da que eu estou dizendo aqui, a gente tem chegado juntos, a gente, outros colegas, a gente tem se encontrado e conversado bastante, né? Então, né, o que eu estou dizendo aqui já é a Sandra dizendo também, por mim, também aqui, estou vocalizando a Sandra também, de alguma maneira aqui, né, mas eu acho que uma preocupação, e aí tem a ver com essa minha labuta, esse ofício de psicólogo, acompanhando um pouco o que tem acontecido e tal, é um pouco pensar o que nos aguarda daqui para adiante, né? Quer dizer, porque o que a gente percebe é que se nós vivemos até agora essa experiência um pouco de calabouço, o que se avizinha para nós é um desafio danado de entender quais são as possibilidades de lidar com aquilo que a gente pode chamar de um brutatrauma que nós estamos vivendo, que a gente ainda nem sabe direito, nós estamos ainda girando
em relação a isso, mas a gente provavelmente, né, e aí nem sou eu que estou dizendo, somos nós psicólogas e mais a OMS, já saiu documento, já saiu assim, como é que nós vamos lidar com a quantidade de vivências difíceis que virão a partir do que vai acontecer quando a gente começar a perceber o que aconteceu, né? Quando a gente começar a elaborar essa experiência que nós estamos em plena vivência dela. Por exemplo, a questão do luto, por exemplo, a questão da perda, a ausência de ritos, enfim, tudo isso que a gente tem falado. E uma das coisas é que nessas memórias que vão vir e que têm vindo e que vão aparecer cada vez mais, vai ser preciso algum nível de afetividade que diga sim, nesse sentido que a Sandra está dizendo, né? De naturalizar, como a avó velha dela trazia, coisas que talvez sejam muito difíceis, porque se há memórias que são memórias que a gente resgata e nos libertam, a gente sabe que também tem muitas memórias que vêm de escombros, e que às vezes é difícil a gente resgatar, e é difícil às vezes tirar, né? Um dia desses eu estava conversando com a Sandra, ela me contou de uma poeta, de uma escritora russa, que estava contando as memórias da guerra, né? E como que era, e que as memórias da guerra contada por essa mulher era uma coisa que dava, eu lembro dela me contando, eu fiquei tomado de uma coisa boa, mas nem sempre lembrar da guerra e lembrar das coisas é uma coisa boa, né? Nem todo mundo é escritora russa, é o Maurício Rosenkoff, sabe? Então como que a gente produz, quem está preocupado com isso, um jeito de uma afetividade tal que traga esta possibilidade da gente viver o eclodir de memórias de uma maneira que seja impulsionante para aquilo que a gente pode chamar de nos trazer vida, de nos trazer saúde, nesse sentido de saúde como uma potência de vida, como uma vida, né, que nos alce a futuros possíveis, né? Também no momento que a gente sabe que há muitas forças fazendo exatamente o contrário, querendo exatamente que nós vivemos cada vez mais dentro dos escombros. Introdução aqui para dizer que eu acho que nesse sentido tem uma busca de conseguir dignificar a memória que vai vir, né? O Walter Benjamin fala muito da memória como a memória da civilização como uma testemunha da barbárie, né? E eu acho que isso tende a ficar cada vez mais forte. Mas como fazer com que isso, como no meio desses escombros descobrir, por exemplo, é uma história bonita como essa que a Sandra traz do transver, né? Como transver diante disso, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que descobrir, a gente tem que criar juntos. E aí eu acho que a poética, a imaginação, essas imagens que vão justamente se contrapor à técnica, né, a essa técnica, criar uma nova técnica, né, criar uma técnica poética, uma potência poética que seja capaz de oferecer um contraveneno dessa tecnologia da barbárie. Se há uma tecnologia da barbárie em plena operação, deve haver um contraveneno da tecnologia da barbárie, né? Tem uma música do Silvio Rodrigues que diz que assim, quando a cobra estava me engolindo, ela chegou lá no fundo de mim, ela não esperava que ali tinha um trevo da sorte. E aí o trevo da sorte engoliu ela. Então, assim, a gente produziu um trevo da sorte que vai fazer com que essa tecnologia da barbárie seja antropofagizada pela gente e a gente consiga criar disso algo novo. Eu acho que esse trabalho que a Sandra propõe tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com esta produção de uma contra-barbárie, de uma maneira bonita, poética, e que aí tem um outro dado importante, mas aí eu abro já, porque não cabo mais de falar, tem a ver com o feminino. Porque essa tecnologia da barbárie tem a ver com um emblema altamente patriarcal. E a gente precisa, de alguma forma, produzir esse contraveneno. Ele é um contraveneno que tem a ver com o emblema do feminino, da energia feminina, do feminismo, não sei direito qual é o nome, né? Os nomes aí sempre ficam um pouco difíceis de tatear, mas que tem a ver com esta contra-barbárie patriarcal, sabe? E aí vem essa coisa da poética, da imaginação. Não é à toa que são tantas palavras femininas que falam disso, né? E acho que só para chamar a Bianca, Bruno, não sei, viu? Também foi aqui, ó. Que aula. Saiba que nós estamos tendo uma aula aqui. Eu queria chamar a Bianca para a prosa, eu queria ler um trechinho do Cacaverá Jacopé, para ir nessa onda
do Bruno, que eu acho que é forte, e para dizer que eu acho que, assim, corroborando mesmo o que ele falou com relação ao trabalho da Sandra, porque eu sinto isso na experiência, né? A gente sente isso olhando esse olho mágico lá da casa, com as produções das pessoas, né? Com o que foi produzido ao longo de tão pouco tempo, é só com muita amorosidade, só com muita erótica, com muito eros, com muito envolvimento, uma sedução que é feminina, eu concordo com o Bruno, que é algo que tem a ver com muita coisa, né? Com o cultivo da terra, com o acolhimento, né? E o Cacaverá, eu vou recolocar, já que você está na floresta, você falou, o tema sonho aqui, né? Eu tô cavocando, cutucando essa dimensão, porque talvez essa amorosidade também tenha a ver com isso, né? Com esse transe que a Sandra levantou na fala dela. Ele diz assim, né? O sonho é o momento em que nós estamos despidos da estrutura racional do pensar. E aí, pensando só um pouquinho nessa coisa que o Bruno traz, que a Organização Mundial da Saúde, os psicólogos, todo mundo muito preocupado com o trauma que virá, muito preocupado até com racionalizar isso que está nos acontecendo, eu acho também, né? Dá um sentido de narrativa para isso, do ponto de vista também de elaboração. Eu acho que a gente faz muita pergunta diariamente, né? Esses telejornais, é um excesso de informação tentando dar a ordem do dia, para onde nós estamos, que vacina nós vamos ter, tentando responder coisas imediatas, e ele continua, né? Nós estamos no sonho, no puro estado do espírito, no auá, no ser integral. É o momento em que a gente entra em conexão com a nossa realidade mais profunda, talvez com essa cobra, né? Com esse mergulho aí profundo. No sonho, literalmente, o seu espírito viaja e pode ser direcionado para onde quiser e para o momento que quiser. Isso exige um treinamento, como aprender a falar. Entre alguns povos, existe uma coisa que se faz pela manhã que se chama roda dos sonhos, que para mim é o ritual de passagem. Para mim é uma roda de sonhos, o que eu vou vendo que vai acontecendo ali na narrativa das pessoas, né? Eles reúnem 50 pessoas, fazem uma roda e começam a contar os seus sonhos. E aqueles sonhos vão dando uma direção. São sonhos que dão direção para o cotidiano da aldeia. Os povos lidam com o sonho como um momento de liberdade do espírito. Quando o espírito vê tudo por todos os ângulos. Então, eu queria ver aí, Bianca, que se dispara. O que me disparou foi, no final da fala do Bruno, ele trazer, e também amarrado por você, essa presença do feminino capaz de lidar com esses traumas, né? E aí você disse sim, essa amorosidade do feminino e todas essas palavras femininas que englobam o sonho. Eu acho que o sonho é do campo do feminino, mas eu acho que o feminino não engloba só a amorosidade, ele engloba um devorar, né? Um dar conta da matéria de que ninguém mais dá conta. Então, essa terra, que é essa Gaia, mas que é feminina, que recebe todos esses corpos, que recebe todas essas dores, que recebe todos esses sonhos, ela decompõe, ela tem os seus demônios embaixo da terra que decompõem tudo, baratas, ratos, ela tem seus bichos da noite, e esse feminino, ele dá conta, de fato, de digerir e renovar um conteúdo que ninguém mais dá conta, né? Eu digo esse feminino mãe, né? Através dos sonhos também, né? Eu acho que através dos sonhos. Os sonhos são saltos quânticos de fazer isso. Eu acho que de uma matéria mais etérica, né? A gente consegue renovar coisas e dar conta de traumas. Eu acho que também muito no campo do sonho e da arte. Mas no campo do corpo, eu sinto que tem um feminino mesmo que dá conta de acolher, sim, na amorosidade, ou na fúria, ou no que for preciso, esses traumas, assim, esses excluídos, esses buracos obscuros, né? Esses porões que ninguém mais quer olhar, né? Assim, eu sinto isso.
Então, eu sinto, fazendo um link aqui com o que a Sandra propõe, acho que também com o que o Bruno propõe em termos de território e de ocupação de território, acho que eu tenho estado nessa pesquisa há muito tempo, esse patriarcado que chega colocando fronteiras, colocando nomes, colocando proprietários masculinos em um campo que é sem fronteiras, numa terra que é sem fronteiras, em uma terra que nutre e que acolhe os seres que sonham. Então, eu acho que cartografias e mapas, por exemplo, e nomes, e nomes de rua, e nomes de... Isso são provas, são testemunhos dessa invasão, né? Desse sufocamento dessa mulher que quer renascer, sustentando, devorando, né? E aí me lembra uma coisa a Susan Sontag, né? Que ela escreveu um livro sobre a dor dos outros, né? Que é muito de fotojornalismo, e ela começa falando da Virginia Woolf, que a Virginia Woolf responde essa carta a esse advogado, em que o advogado pergunta para ela se os humanos seriam capazes de parar de fazer guerra. E aí ela escreve um livro inteiro em resposta a isso, que é o Three Guineas, né? Algo assim, o título, que até que foi, as pessoas não quiseram lidar com esse livro, porque ela abre um livro e fala assim, bom, para responder essa pergunta se os humanos poderão parar de fazer guerras, eu vou pontuar primeiramente que as guerras têm sido feitas por homens, e decididas por homens, e guerreadas por homens. Não foram as mulheres que quiseram isso. Inclusive, elas só perdem seus filhos, seus maridos, e acolhem os que estão precisando de ajuda. Então, será que essas guerras vão continuar se tivermos uma presença feminina com voz, né? Com voz ativa de decisão? Enfim, deixa essa pergunta aí. Você foi no núcleo da coisa, né? Porque acho que também fica esse ideário, né? Que eu acho que o perigo disso é ficar nesse ideário do acolhimento, né? Quando a gente fala da terra num lugar romantizado, né? Eu me lembro de uma imagem que que a Ângela Papiani me deu, ela disse, nossa, a Ângela é uma grande amiga, que está na causa indígena há 4 décadas aí, né? E ela me falou uma vez, acho que já faz bastante tempo isso, ela me falou uma coisa, ela falou assim, tem gente que chega na floresta e convulsiona, só de escutar o som, que não tem som, que não é a 23 de maio, entendeu? Não é, sei lá, a linha amarela, a linha vermelha, não é nada disso, é floresta, né? Então, pensando nisso, né? Pensando nisso que você falou da violência, disso que tem outros demônios embaixo da terra, né? A floresta, né? A floresta. Só para ir compondo aí na sua fala, que eu acho que é incrível, incrível. O abissal sempre foi muito temido, né? O abissal como uma potência do feminino, e tem sido muito suprimido. E temos lutado por essa voz, porque senão senão entra no campo da loucura, né? E aí se excluem essas mulheres que dão vazão a isso, e isso está precisando. Eu sinto que pede-se um espaço para esse abismal, para esse caos, de fato, ser manifesto no sentido de também trazer curas, de também acolher, né? Não no sentido de entrarmos num campo de loucura e de abismo, mas já estamos no abismo, então quem que entende de abismo? E parece de compreender também, talvez com mais radicalidade, isso tudo que somos, né? Que tudo isso é matéria do que somos, né? Quer dizer, a gente não tem essa separação, né, entre bem e mal, corpo e espírito, terra e céu, né? Essas várias camadas, esse palimpsesto, essa coisa de muitas camadas que foi de alguma forma soterrando determinadas vozes e silenciando, né? E o que eu vejo também muito nesse trabalho, eu estou focando muito no trabalho que a Sandra vem agenciando, né? Porque é um trabalho de agenciamento também desses desejos, que me parece que é justo um destapar, né?
não destapar, não temer. Então, quando o Bruno fala, por exemplo, não é simples, né? Não é simples olhar para essas coisas lá no calabouço ou nesses espelhos soterrados, né? Vamos dizer que não, isso não é bolinho, ao mesmo tempo que precisa de um espaço do sim, que precisa do espaço do sim. E quando eu falei um pouco da erótica, foi mais nesse sentido, né? Nesse sentido mesmo de composição, né? Não de exclusão, mas de composição, compor tudo que somos, né? E que às vezes você tem que falar de uma cicatriz que não é simples, né? Então eu queria puxar um pouco a Sandra isso, assim, né? Como que tá, como que se dá esse processo no movimento, né? Ontem eu estava conversando com o Juliano, e aí a gente se falou assim, a gente começou numa conversa que nós dois fazíamos tempo que a gente não conseguia se falar, né? Eu falei, Gil, a gente conversa num espaço mítico, tá tudo certo, em algum lugar a gente conversa no espaço mítico. E ontem eu estava falando com a Bianca sobre a qualidade da terra erótica enquanto produtora de sonhos. E ontem, antes de ontem, estava conversando com o Bruno sobre a erótica latino-americana. Então, só me faz entender que essa conversa natural com sobrenatural já está. E isso me dá uma alegria imensa, uma alegria vital, uma alegria erótica. Como dançar sobre uma cicatriz? Como convidar a entrar num abismo? Eu creio que talvez um caminho, não sei se o único, mas seja de fato a erótica feminina. Seja de fato o encantamento. E aí a gente está falando de encantamento de mundo, a gente está falando de gênero, está falando de encantamento de mundo. Se você se encantar pelo mundo, você vai conseguir dançar um pouco mais para poder olhar para aquele buraco, para aquele abismo, e talvez tirar ali alguma matéria de sonho. E aí eu queria trazer essa imagem também, que é a imagem, já que ela chegou, né, que a Bianca já trouxe a imagem do abismo, que às vezes também é a imagem do vazio e do silêncio. E que, às vezes, pode ser também esse esquecimento. Ele pode ser o esquecimento, né? Da memória, porque também memória, às vezes se dá uma porta que ela é vazia. E ela pode ser uma espécie de um descanso de observar esse vazio. E o que a gente faz com essa porta aberta? É um convite, é uma dança, isso tudo, essa conversa com essa memória. Estou aqui respirando um pouco esse vazio aqui na presença de vocês, que já me invade uma alegria, porque talvez também esse encontro aqui com o Gil, que não está mais aqui, por algum lugar ele foi, com a Bianca e com o Bruno, já seja uma matéria de um sonho, de poder pensar uma produção. E aí a gente está falando de uma produção, já trazendo essa erótica, uma produção de vitalidade, né, de trazer vida, está falando de vida, né, e isso sobretudo, já que o Bruno trouxe também essa imagem, né, essa conversa dessa instância metralhadora de uma fala que é uma fala será mortífera, e talvez a gente vai ter que olhar para esses ritos, tudo que está se passando com a gente, então a gente contrapõe um pouco o jogo aqui numa ação, numa atitude, de uma reinvenção erótica de vida. Então, estou olhando, e aí, ela é radical, eu vou olhar para o meu passado, que inicialmente estava morto, eu tenho uma fotografia que é um estado fixo, que inicialmente também ela já está dada, e a gente vai decompor, abrir espaços dessa foto para olhar nas frestas dela e inventar o passado. Eu vou fazer vida com o que está passado. Isso, por si só, já é uma ação de matéria de sonho, e já traz a gente para uma relação de jogo com a própria vida, né? Estou aqui falando de maneira um pouco apaixonada, gente, porque eu sou apaixonada mesmo. E faz parte da minha instância de querer apaixonar mesmo as nossas próprias vidas.
E aí eu queria será que rola fazer uma interrupção rápida? Da gente ver o vídeo poema, um dos vídeos poemas feitos, e a gente volta ou é ruim? Porque aí a gente voltaria para ter uma matéria também para conversar, ou não? Como que você Mas pensa? é claro, meu querido, aqui que a gente constrói Porque a dança. você falou de um jeito apaixonado, assim, e eu acho que é legal a gente ver como que as pessoas têm lidado com essa matéria, né? Porque acho que a gente está falando de matéria, né? O Walter Benjamin tem uma imagem que eu amo no narrador, que ele fala que narrar nada mais é do que a gente manipular a substância viva da vida, né? Tem a relação com essa substância viva da vida. E olhar para ela, eu acho que como matéria é bastante forte, assim, né? Eu não sei se cabe, mas seria lindo a gente ver um pedaço, a gente sair agora os 4 daqui da tela e ver um pedaço, uma produção, né? E aí voltamos a falar sobre o que vai ser o destino do desejo, pelo menos o devir aqui que a gente aponta para esses encontros lindos que vão se fazer a partir de outubro agora. Perfeito, Gil. Vamos Bora dançar lá, essa dança do movimento. você chama o vídeo aí? São coisas técnicas, minha gente. Vai dar certo. A Soraya tá... A gente nem agradeceu a Soraya. Daqui a pouco eu agradeço a Soraya. Está aqui na ajuda complexa, que é a gente entrar e sair das telas. Estamos saindo. Se a gente está saindo é porque o vídeo vai entrar. Peraí, ela está dizendo pra gente. Peraí. Enquanto isso, que as pessoas, que a Soraya está falando, peraí, só dizer então, que eu acho que é legal, algumas pessoas devem estar perguntando, né, como que faz, o que é o curso e tal. A gente pede, está lá no site da Casa Tombada, como eu falei, começa dia 14 de outubro, vão ser 10 encontros, né, 8 ou 10 encontros, eu já me perdi agora, Sandra. São 10 encontros, com convidados, entre elas a Bianca, o Bruno, que a gente conheceu aqui hoje, e a Sandra acompanhando todo o processo, e também o Luiz Rufato, que vai fazer um dos acompanhamentos, Rufino, perdão, troquei o sobrenome, Luiz Rufino, tá bom? Bora lá, bora ver o vídeo. Momentos técnicos. Será que nesse momento técnico você não quer apresentar o que é esse vídeo ou o vídeo se apresenta por si só? Caminhos antes pisados, de guerras, afetos, paixões e alegrias. Miro no resto deste espelho e vejo uma memória antiga. Na carne dos meus poros ficou inscrito que antes de virar pó, brotarei na fertilidade de uma origem que ao me recontar une passado, presente e futuro. Se te procuro, alma na lama. Estamos de volta, Gil? Seu mic está fechado, querido. Sim. Foi só um pedacinho para olhar um pouco para o vídeo. Não sei se deu algum problema na apresentação. Gente, isso aqui é assim mesmo. Nós vamos aprender a vida inteira a lidar com esse trem aqui. E talvez a gente não aprenda, né? Que é o que a gente quer mesmo, é que isso nos leve a uns encontros
com a presença e com os corpos, né? Parece que deu um problema aqui, a Soraya que está nos ajudando acabou de dizer que deu um probleminha técnico no vídeo. Mas eu volto a dizer para vocês que lá no site tem um lugar chamado Olho Mágico, e aí tem vários vídeos publicados já, que foi do primeiro ciclo, e vão ter novos agora também, né? A Sandra está num processo, tem lá no Instagram da casa também, a Sandra e a Soraya estão organizando uma amostra, né? Então dá para conhecer, assim, bastante dos trabalhos que a gente vem fazendo. Olha lá, a Bianca saiu de novo, pode ser uma conexão. É assim, parece pipoca, né? A gente aparece, desaparece. É muito curioso esse fenômeno que está acontecendo. Mas aí, como acontece com todo mundo também, faz parte desse momento. Acho que isso é uma das características que envolve esse momento. A gente já tá no finalzinho, né? Eu vou só enrolar um pouco também para que a Bianca possa voltar e que a gente sinta, pelo menos, que a gente consegue se despedir aqui nesse coletivo que se formou, nesse quarteto aqui que se formou, né? Mas eu começo pedindo ao Bruno uma palavra final, enfim, desse processo e o que você deseja, o que você espera desse curso, né, desse trajeto que começa dia 14 de outubro, que você vai ter uma participação em algum momento do curso para falar, justamente para compor com essa temática dos espelhos, mas não só, né, obviamente, mas que você falasse um pouco dessa tua participação e já dar uma palavrinha final aqui para a gente concluir essa nossa prosa dessa noite. Agradecido muito já, de cara. Eu que agradeço, viu? Gil, Sandra, a Bianca. A Bianca, quando ela começa a falar, não sei se é porque é onde ela tá, corta pra mim. Então eu acabo pegando só o finalzinho dela, ou metade, fica meio, não sei se deve ser por conta que ela tá mais longe, sei lá. Aí eu acabo não ouvindo tanto, né? Mas concordo plenamente com o que ela falou lá no fim, na última vez que ela falou das guerras e das mulheres, né? O Luz Rio Fino, que vai estar no curso, uma vez eu vi ele falando da coisa das novas formas, das outras formas de fazer guerra. Eu tenho vontade de ouvir ele falar disso mais, porque eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, né? Esse antídoto contra a barbárie não é, como a gente foi dizendo aqui, não é ficar tranquilinho acolhendo, né? Mas também não é responder com outra barbárie, né? E aí vem muito essa coisa das formas de tirar desses escombros outras maneiras de pensar, de ser, de sentir. Eu concordo completamente com a Sandra de que a gente tem que talvez e com a Bianca também, né? Talvez nesse emblema aí do feminino, da erótica, dessa energia, outra energia rolando, seja uma maneira da gente fazer isso. Queria só, não sei, tá muito apertado o tempo aí, Gil, dá tempo de eu ler um negócio aqui? Puxa, se dá, a gente desaperta. Tá. Porque eu acho que nessa história, foi bom a Sandra ter falado, porque assim, esses dias andei em contato com a Gabriela Mistral, uma poeta chilena que eu não conhecia, de bobo que eu sou, né? Porque é uma poeta que foi a primeira prêmio Nobel aqui da América Latina, mulher, enfim, já era para eu ter conhecido, né? Sabemos muito bem porque a gente não conhece essas coisas, né? Conheço um monte de poeta aí, a Gabriela me caiu esses dias na mão. Então fica a dica, né? Mas, enfim, conheci ela e tô lendo ela, ó a chuva, ó a Gabriela aí, ó. Aí, só falar dela. Aí ela tem um poema que eu li essa semana, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando. Não vou ler ele inteiro, que é um pouco grande, mas vou ler só 3 estrofes, que eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Chama Todos Vamos Ser Rainhas. Aí ela fala assim, ó. Todas vamos ser rainhas, de 4 reinos sobre o mar. Rosália com Efigênia, Luala com Soledad. No vale de Elqui, rodeado de montanhas ou mares, que como oferendas ou tributos, ordem em vermelho e açafrão. Vamos dizer embriagadas que teremos a verdade, que seremos todas rainhas e chegaremos até o mar. Com tranças dos 7 anos e batas claras de percal, perseguindo os passados foragidos, na sombra do figueiral. Vamos todos ser rainhas. Gabriela Mistral, poeta chilena, educadora popular, sempre viva aí entre nós. Na chuva.
Viva. Agradecido, Bruno. Queria só falar que a Tayane, que a Sandra bem conhece, ela colocou um comentário aqui dizendo assim, no curso, acho que só para falar de novo desse lugar do acolhimento, do sim, né? No curso, acessei lugares por dentro de mim, nos confins da lembrança, e emergi através da memória, minha vida pela fotografia. Coisa mais linda, né? É muito lindo. E muitos comentários, muita gente muito querida aqui. Só vou falar, porque aí vou chamar vocês para falar esse finalzinho aqui conosco também. Mas Brancaleone Teatro, maravilha narrativa, é de uma organicidade mágica, lindo. As pessoas entendendo nossos problemas técnicos. A Eliana Custódio dizendo pra gente relaxa. A galera toda dizendo pra gente que a gente... O Diogo tá dizendo, o Diogo querido aqui também da Casa Tombada, falando... Vocês 4 são aquelas fogueirinhas de que fala o Galiano. Muito bonita a imagem. É isso aí. Bianca, sua palavra, por gentileza. Gente, eu caí aqui, então nem sei. Eu é uma palavra de fim, assim, fio mesmo. da meada. A gente está se despedindo, então é uma palavrinha de fim, assim, que cabe, talvez até você dizer alguma coisa da tua participação no curso também. Enfim, o que você quiser trazer é teu. Bom, esse videozinho aí esse trabalho que a gente fez com a Sandra, que a gente está propondo como um convite, assim, para o curso, também muito inspirado pelas falas do Bruno, porque eu acompanhei um curso com ele, a Sandra também, então pela ideia de espelhos enterrados. Acho que esse vídeo, ele entretece esses pensamentos todos que vão estar sendo trazidos nesse curso. Eu vou estar acompanhando o curso todo, pretendo estar na maioria dos encontros, mas tem um encontro que eu vou apresentar o trabalho de 3 artistas, mulheres, uma é a Lolaira, as outras Cecília Vicunha e a outra Rosana Paulino, então 3 artistas sul-americanas que lidam muito artisticamente com a memória, com o campo da memória, com o campo da arte, do sonho, da arte, da memória, desse retecer esse campo. Então, a minha proposta é essa, de rever o trabalho de artistas que têm feito isso. Eu sou artista também trabalho amarrando através da arte e das imagens, coisas que a palavra não dá conta, assim. Acho que é mais por aí. A palavra, ela me sufoca um pouco às vezes, sabe? Tem campos que não alcança. Então, eu represento isso. Eu honro muito a quem consegue amarrar tudo isso com palavra mesmo, assim, admiro muito. Por mim, eu acho que vou por um campo mais sensorial e imagético. É isso. Maravilha. Agradecido demais, Bianca, muita coisa que você trouxe pra gente, viu? Cesto cheio. Espero que você saia com o cesto cheio também daqui. Um beijo grande. Sandra, bora lá. Só para dizer, ó, Ana Luísa Lacombe, grande, queridíssima Ana Lu, adorei os sonhos e pensamentos dessa noite. Adoraria fazer esse curso. Dou aula nesse dia, uma hora farei. Maria, também da Casa Tombada. Maravilhosos esses encontros que nos sacodem por dentro. Vamos me informar sobre o curso para ver se posso fazer. A Patrícia Faria, quanto tempo. Enfim, Sandrinha, agradecido demais por estar aqui. Bora lá, sua palavra dessa noite. E fala um pouco faz esse convite para a galera que quer seguir esse trajeto conosco. Bom, eu estou com algumas, inicialmente 2 palavras me vieram, assim, como esse final, assim. Uma é futuro. Eu acho que a gente só está falando de passado porque nós estamos falando de futuro, porque é mexer no futuro. Então, a gente está remexendo neste lugar para nos reinventar futuramente, né? Então, essa palavra eu gostaria de trazer para os nossos sonhos. Bianca acabou de cair, a gente está assim, como o Bruno disse, Saci às vezes fica solto. Estamos com o Saci aqui perto de nós, nesse dia de chuva. Seja bem-vindo, Saci. E a outra palavra é reinvenção.
conversando inclusive com o Luiz Rufino, que estará conosco. Ele mesmo disse para mim, um momento atrás, assim, numa palestra que ele deu, falando que chega de resistir, é hora de a gente reinventar, e acho que a gente vai criando musculatura para se reinventar. Creio que esse convite desse curso é um convite para criar musculaturas de reinvenção. É um pouco disso que se trata, para a gente poder criar novos futuros. A palavra agradecimento, tipo, parceria total, tipo, Juliano, Tieno, parceiro, master, obrigada por sonhar futuro junto comigo, obrigado por me abrir as portas. Aqui o Bruno deixou uma panela para a gente ver. Ó, beijo, Bruno. Muito obrigada, meu querido professor maravilhoso. É incrível terminar com uma panela, porque a panela é o símbolo da partilha, de transmutação, né? Transmutar alguma coisa para alimentar todo mundo. É maravilhosa essa imagem final aí, Bruno. Você foi na mosca. Eu fui na mosca na imagem. E eu queria convidar, então, as pessoas para chegarem. Quarta-feira a gente começa esse percurso, que é o mesmo, um percorrer por um caminho. E junto vai ter o Luiz Rufino, já citado aqui, que não esteve hoje com a gente na live. Vai ser uma trajetória cuidada com muito carinho, que isso é uma coisa que eu tenho a certeza que a gente vai cuidar, zelar para narrar esse passado futuro. E dizer que a imagem que me vem para finalizar é a imagem trazida pelo Mia Couto, que vai nos acompanhar num livro que ele escreveu, que chama, vou até pegar o nome do livro, que é assim, ó, Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, onde ele conta a história do seu avô, que ao fazer uma fotografia de família, morre, se congela na fotografia. Na hora que ele vai fazer assim, ó, craque, e ali ele morre. Só que é uma morte que não acontece, ele fica meio indo e vindo, ele fica num sobrenatural. Então, o seu neto é chamado para chegar nessa ilha, que ele já tinha ido embora, e o seu neto é o único que conversa com este ser que está no entre-vida. E eles estão conversando sobre fazer ou não fazer o rito de passagem deste avô, o vô Mariano. E esse neto chama Marianinho, e ele começa a sonhar com o avô, e ouvir essas vozes do passado, e juntos, o Marianinho com o Mariano recriam a história da terra que começa a ficar morta, onde não se pode mais enterrar os mortos. E a conversa deles é no lugar de sonho, para que eles possam ressignificar a terra e ela poder ser replantada. Então, essa imagem vai nos acompanhar nesse percurso e trago ela para finalizar a nossa conversa de hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, quero agradecer profundamente essa amiga querida. O Juan tá falando para a gente fazer de novo o nosso toque, porque acho que ele quer tirar uma foto. Ó. Só, Juan, para você. No rosto, assim? Não. Pronto. Agradecer a todo mundo que esteve aqui, grande Patrícia, queridíssima, que todo mundo que passou pela casa, eu acho que é da casa. Eu tomo essa liberdade de dizer que são pessoas da casa, né? Sandra, obrigado. Agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco até esse momento, nessa prosa que foi de fato uma aula, né? Eu não conhecia o Bruno, já fiquei fã. É alguém que eu quero conhecer muito mais, quero estar muito mais perto. Bianca, a gente se conheceu um pouco, mas é muito profundo tudo isso e ao mesmo tempo leve, né? É uma profundidade que dá para ser leve, porque tem isso que Sandra falou, né? Um apontamento de futuro, um desejo de abrir buraco, cavar a terra para plantar coisas ali e que venha a vida, que venha a vida. Muito agradecido, Sandra. Descansem. Minha gente, saúde, muita saúde. Beijo, Sandrinha. Fica obrigada, bem. Querido. Até obrigada, já. gente. Até valeu, já. Valeu, Obrigada, Soraya Soraya. Gama. Aqui, ó, faz tudo isso acontecer, viu, minha gente? Senão a gente não faz nada. Muito agradecido. Muito, 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 muito. Beijo. Até já. Valeu. Até.